Inicie a sua execução com 41 pontos na sua agulha. Você sempre iniciará e encerrará as suas carreiras com o ponto tricô. Então, nós vamos iniciar aqui o primeiro ponto desta carreira fazendo o nosso primeiro ponto tricô, deixando o ponto cair. Na sequência, nós vamos trabalhar pontos meia. Então, nós vamos tricotar 3 pontos meias. Você acompanha comigo. Agora, o segundo e agora o terceiro ponto meia. Vem cá. Vem cá. Ok. Você observa que nós já tricotamos 4 pontos. E esta nossa execução é múltipla de 4 mais um ponto, que é o ponto tricô que você encerra a sua carreira. Então, novamente, nós vamos aqui fazer um ponto tricô. Na sequência, você fará novamente 3 pontos meia. Então, você acompanha o segundo e agora o terceiro. Mais uma vez, um tricô e 3 meias. O primeiro, o segundo e agora o terceiro. E assim nós vamos tricotando no decorrer desta carreira inteira. A segunda carreira é tecida para que nós mantenhamos os pontos. Então, nós temos aqui, vejam, 1, 2 e 3 tricôs e 1 meia. É assim que eu vou tricotar nesta carreira. Então, eu começo fazendo 1 meia e deixando o ponto cair. E na sequência, nós trabalhamos 3 pontos tricôs. Então, vejam, o primeiro, o segundo e o terceiro. Percebam, deixa eu colocar a agulha do outro lado, ó, percebam que o desenho não se altera. Então, você tem tricô, tricô, tricô e meia. E da mesma forma, você vai continuar tricotando no decorrer desta carreira. Eu vou fazer aqui a minha até o final e eu volto para iniciar a próxima com vocês e nós vermos o resultado que estaremos obtendo. Terceira carreira. Nós vamos manter o mesmo formato que fizemos na primeira. Então, nós começamos a nossa carreira com um tricô. Na sequência, são 3 meias. Então, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Na sequência, um tricô. E mais uma vez, o primeiro meia, o segundo meia e agora o terceiro meia. Percebam que desta forma, observando aqui, nós mantemos o mesmo desenho em todas as carreiras. Então, funciona assim. A primeira carreira dita a regra para todas as ímpares. E a segunda carreira dita a regra para todas as pares. Nós vamos tricotar a quantidade de carreiras necessárias para atingirmos o comprimento desejado. Eu vou aqui tricotar algumas carreiras e quando eu tiver já um comprimento um pouquinho maior, eu volto para te mostrar, porque assim você terá uma visualização do desenho que se forma de uma forma melhor. Eu já volto então. Pessoal, então depois de eu ter tricotado uma quantidade generosa de carreiras, diga-se de passagem, porque eu comecei, fui tricotando e não parei, minha gente. Aqui eu tricotei
aproximadamente 70 centímetros de comprimento, então da base até lá em cima. E aqui foi utilizado nestes 70 centímetros um novelo, 100 gramas de lã para este tamanho. A nossa indicação é que você teça no mínimo 1,5 metro para que você tenha um comprimento adequado de cachecol. Mas se você quiser, você pode fazer mais curto e até transformar numa gola, quer dizer, realmente é muito fácil de adaptar, né? Bom, aqui você está vendo o que para mim é a parte direita do trabalho, olha, então vai ficar desta forma. Mas nada impede de você utilizar o outro lado como o lado direito, ó. Você também pode usar este lado como o lado direito. A minha preferência, o que eu estou propondo para vocês é que este lado seja o direito e este o avesso. Tá bom? Bem, eu vou aqui então tricotar mais alguns centímetros, porque na verdade eu estou aproximadamente na metade do caminho do tamanho que eu indico para vocês. E ao final eu volto porque eu vou mostrar para vocês um acabamento que vai deixar bem bonitinho a peça que nós estamos tricotando. Pessoal, então tendo aqui tricotado aproximadamente 1,5 metro com 2 novelos da nossa lã, então 200 gramas aproximadamente. Agora é hora de nós realizarmos o arremate para darmos continuidade na nossa execução. Então o arremate ele é feito de uma forma bem simples. É o seguinte, você vai passar a sua agulha pelo primeiro e pelo segundo ponto que você tem na sua agulha. Puxará uma laçada para fora e você deixará os 2 pontos caírem. Veja só. Devolve este ponto tricotado para a sua agulha, no meu caso, né, da mão esquerda. Você, canhota, da mão direita. Novamente, nós pegamos 2 pontos, puxamos uma laçada, trazemos para fora e os 2 pontos caem. E devolvemos o ponto que foi trabalhado. E assim, sucessivamente, nós vamos fazendo os nossos arremates para todos os pontos que nós temos à nossa frente, até que nos sobre somente um ponto. Iniciamos esta etapa da execução com 7 pontos na agulha. Nós vamos tricotar por 6 carreiras todos os pontos em tricô. Minha gente, esta etapa ela começa e ela se encerra desta forma das 2 vezes em que nós vamos tricotar esta etapa. Então você vai acompanhar comigo esta primeira etapa, o início dela, e depois que nós encerrarmos esta primeira etapa, você terá que reproduzir mais uma vez este mesmo conjunto de pontos, sendo tecido da mesma forma. Então, aqui você vai acompanhando, você vai observando que nós estamos usando o ponto tricô. Normal, olha, não tem nada que você deva se preocupar inicialmente. É muito importante somente que você observe o seguinte. Aqui eu estou fazendo 6 carreiras desta forma, tendo em consideração a quantidade de pontos que eu coloquei na minha execução lá no início. Então, assim, se você tiver posto uma quantidade maior de pontos, automaticamente, ao invés de tricotar 6 carreiras, pode acontecer de você precisar de 8 ou 10 para obter o mesmo resultado que nós vamos obter aqui. E se você tiver feito lá no início menos carreiras, então
carreiras não, perdão, menos pontos, né, no início da sua execução, automaticamente você fará menos carreiras nesta etapa. Então, assim, realmente variará de acordo com o tamanho que você está obtendo na sua execução. Agora, no início, é somente uma base inicial, assim como nós teremos no final uma base final para fazer o comprimento se adequar. Mas você perceberá aonde está o ponto fantasia e também a quantidade em centímetros que você alcançará um pouquinho mais adiante, quando nós começarmos a tricotar o desenho propriamente dito. Agora vamos fazer então propriamente o ponto fantasia. Então você vai tecer inicialmente 4 pontos tricô. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Lace, faça um ponto meia. Lace, novamente faça 2 tricôs. Então, o primeiro e o segundo. Observe, a quantidade de pontos aumenta. O que tínhamos antes como 7, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A carreira de volta é tricotada todinha em tricô. Então, para cada ponto que você tiver à sua frente, um ponto tricô será tricotado. A próxima carreira é tricotada, iniciando com 4 tricôs, e você vai observar no decorrer, né, da nossa execução que esse número se repete por várias vezes em várias carreiras. Então aqui, olhem, o meu segundo ponto tricô, o terceiro e o quarto. Você fará um meia, uma laçada, um meia, nova laçada, ponto meia, e você encerrará com 2 pontos tricô. Mais uma vez, as laçadas adicionam pontos à nossa execução, e o que antes tínhamos 9, agora estamos com 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A carreira de volta é totalmente tricotada em tricô. Porém, a partir de agora, na volta, minha gente, o primeiro ponto não é tricotado. Então, você vai simplesmente transferir de uma agulha para outra e vai tricotar todos os demais pontos desta carreira em ponto tricô. Nesta carreira, iniciamos novamente com 4 pontos tricô. Então, aqui você tem o primeiro, aqui o segundo, o terceiro e agora o quarto. Você laça, faz um meia. Na sequência, você fará mais um meia. Lace, faça um meia. Lace novamente e na sequência você fará 2 meias, o primeiro e o segundo. E você encerra com 2 pontos tricôs. A carreira de volta, mais uma vez relembrando, no primeiro ponto nós não tricotamos, nós só transferimos. E vamos tricotar toda esta carreira em tricô.
Você vai iniciar agora, novamente, esta carreira em ponto tricô. Porém, não serão somente 4. Nós vamos fazer 5 pontos tricôs no início desta carreira. Então, o primeiro, aqui o segundo, temos o terceiro, o quarto e o quinto. Você laçará e na sequência você fará 3 pontos meia. Então, o primeiro, agora o segundo e agora o terceiro. Lace, faça um meia, lace e faça mais 3 pontos meia. O primeiro, aqui o segundo e agora o terceiro. Para encerrar esta carreira, 2 pontos tricôs. Então, o primeiro e agora o segundo. Carreira de volta é todo feito em tricô e nós vamos relembrar aqui. O primeiro ponto só é transferido. Então, o primeiro ponto aqui está e agora nós vamos fazer aqui todos os demais pontos em tricô. Inicie esta carreira com 6 tricôs. Então, aqui o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Lace e faça 4 meias. O primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Lace novamente, faça um meia. Lace mais uma vez e na sequência 4 meias. Então, você tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Encerre a carreira com 2 tricôs. O primeiro e agora o segundo. Novamente na carreira de volta, nós vamos deixar o primeiro ponto sem ser feito, então transfiro de agulha. E vou aqui retornando nesta carreira, tricotando um tricô para cada ponto que eu tiver à minha frente. Nesta carreira, vamos iniciar aqui com 6 tricôs. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lace e na sequência você fará um mate simples. Então, o primeiro ponto é passado, o segundo é feito em meia e o ponto passado é trazido por cima do ponto feito e deixado cair. Na sequência, você vai continuar com meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, nós vamos fazer 2 juntos em meia. Então, pegamos 2 pontos e aqui passamos o ponto por dentro dele. E fazemos os 2 tricôs para encerrar a nossa carreira. A volta toda feita em tricô, sendo que o primeiro ponto não é tricotado. Para cada ponto à nossa frente, um tricô será feito. Vamos iniciar fazendo a sequência de 7 pontos tricôs. Então, o primeiro, aqui o segundo, o terceiro, quarto, quinto
sexto e agora o sétimo. Fazemos uma laçada e nós já vamos entrar na parte da folha. Então, começamos com o mate simples. Passe o primeiro ponto para a agulha, trabalhe o próximo em meia. O ponto que você passou, você vai trazer por cima do ponto trabalhado e deixa cair. Na sequência, nós vamos trabalhar meias. Minha gente, quando você entra aqui nesta sequência, é muito fácil você continuar tecendo sem se preocupar com contagem de pontos. Basta que você faça os meias até que aqui sobrem 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e 4. Faço mais um. Por que que tem que sobrar 4 pontos? Porque nós estamos repetindo a maneira de tricotar neste pedaço. Sempre você pega 2 e arremata juntos em meia, olha lá. E os 2 últimos são trabalhados em tricô. Então, sempre no final, você vai precisar de 4 pontos. É sempre fazendo essa contagem, na verdade, de trás para frente, né? Olha lá como dá certinho, tá vendo? Bom, a carreira de volta, que a gente já conhece, sempre passando o primeiro ponto, não precisa tricotá-lo e para cada ponto que vem a seguir, você vai trabalhar em tricô. Inicialmente, nesta carreira, trabalhamos 8 pontos tricô. Então, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Laçamos, vamos fazer o mate simples. Então, aqui, já entrando na folha, nós trabalhamos o nosso mate simples. Na sequência, trabalhamos os meias até que restem 4 pontos na agulha. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4, faltando 1. Vamos fazer 2 juntos em meia. E agora, os 2 últimos em tricô. Carreira de volta, aonde o primeiro ponto nós não trabalhamos. Então, transfiro aqui. E todos os demais, eu tricoto um tricô para cada um deles. Vamos mais uma vez até o final desta carreira. Pessoal, a partir desta carreira, nós vamos começar a desenhar este pedacinho da próxima folha que irá surgir. Então, nós temos uma sequência que é feita em tricô. E é exatamente nesta sequência que eu preciso que surja esta parte central da nossa folha. Então, a gente vai começar assim, fazendo uma sequência de 4 pontos tricô. Então, aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. No próximo ponto, eu vou trabalhar em meia. Aqui já começa este pedacinho a surgir. Volto a trabalhar tricô. Então, eu vou trabalhar um tricô, 2, 3 e aqui o quarto tricô. Novamente a laçada e eu entro na folha. Então, é um mate simples. Vou fazer aqui o meu ponto meia, passar o ponto não trabalhado por cima do ponto trabalhado. Na sequência, continuo em meia, lembrando que eu preciso de 4 pontos para encerrar a carreira. Vou fazer 2 meias juntos, então aqui, e os 2 últimos em tricô. Então, um tricô e o segundo tricô. Na volta, nada muda, tá? Passe o primeiro ponto e a partir do segundo, trabalhe em tricô, sempre um ponto para cada ponto que estiver à sua frente. Vou até o final e já volto aqui. Mais uma vez, você vai fazer uma sequência de tricôs, um meia,
outra sequência de tricôs e entra na etapa da folha. Então, pessoal, agora que já existe uma marcação, porque nós já fizemos o primeiro meia que origina o desenho da folha. Então, eu vou fazendo tricôs até eu alcançar este meia. Neste caso aqui, sempre são 4. Então, aqui, veja o quarto tricô, olha aqui o cordãozinho de meia. Vou fazer o meia. A sequência é de tricôs até que eu chegue na folha, aonde antes dela eu faço uma laçada. Então, aqui, olha só, o nosso último tricô. Então, agora foram 1, 2, 3, 4, 5 e eu faço a minha laçada. A sequência é da folha. Então, eu vou fazer um mate simples. Primeiro ponto sai, trabalho em meia, passo o ponto que não foi trabalhado por cima deste que trabalhamos e deixo cair. E eu continuo tecendo na continuidade. Lembrando que eu preciso de 4 pontos. Então, veja, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer estes dois juntos em meia e eu vou trabalhar aqui, veja só, os meus pontos tricôs. Mais uma vez, estando aqui no avesso, primeiro ponto transfere-se e a partir do segundo, um tricô para cada ponto até o final. Vamos agora para a nossa última carreira desta primeira folha. Então, a sequência inicial, ela não se altera, porque nós temos que manter o desenho e a posição dos pontos. Então, você vai aqui fazer os seus 4 tricôs iniciais, né? Então, aqui, ó, terceiro e aqui o quarto, o seu meia. E os demais são tricô, até a gente chegar na folha, né? Então, você vê o segundo tricô, o terceiro, quarto, quinto e agora o sexto tricô. Fazemos aqui a laçada e veja, sempre lembrando, eu preciso de 4 pontos e aqui novamente dá certinho, porque veja, olha, você vai trabalhar os 2 últimos em tricô e estes 2 você vai pegar juntos. Então, aqui você vai passar a agulha e vai arrematar juntos. Esses 2 trabalhados em tricô. Então, aqui você tem o primeiro e o segundo. Agora, minha gente, nesta última carreira, a última carreira inclusive de volta da nossa folha, da nossa primeira folha, nós já vamos nos preocupar com arremate, porque a partir da próxima carreira, da parte da frente, nós já iniciamos novamente todos os processos para termos uma nova folha. Lembrando que aqui nós já temos o início dela, nós sabemos que ela vai nascer aqui. Então, o que você precisa fazer é manter a quantidade de pontos iniciais. Então, são 7 pontos que eu tenho que ter ao final desta carreira. Isto quer dizer que eu farei alguns arremates. Para fazer os arremates, nós vamos passar a agulha por 2 pontos, puxar a laçada para fora, deixar os 2 pontos cair. Vamos transferir este ponto para a agulha, aonde todos os outros pontos estão. E aqui, veja, novamente eu pego 2, trabalho aqui em meia, né, para fazer o arremate e deixo ele de volta aqui. Eu sempre vou pegando de 2 em 2, trazendo o pontinho para fora e sempre devolvendo o ponto que nasce, tá? Você vai trabalhar desta forma até que sobrem na agulha 7 pontos. Uma vez que você tiver 7 pontos, aí voltamos a trabalhar em ponto tricô, sempre um para cada ponto que eu tiver na minha agulha. Então, aqui, olha, eu vou fazer, mas esse a gente vai contar, porque eu aqui falando com vocês, eu não contei, né? Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou precisar fazer arremate mais uma vez e mais outra vez. Então, aqui, ó, primeiro,
Então, pode ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 8, né? Então, eu vou arrematar mais um, olha. E agora eu não devolvo, porque eu preciso de 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ponto que está na agulha do outro lado, 7. Então, a gente não devolve, tá? E aí, volta a trabalhar o ponto tricô. 1 para cada ponto que nós tivermos à nossa frente. Então, uma vez que nós tivermos esta carreira toda tricotada, nós voltamos ao início da nossa execução, ou quase o início da execução, para podermos fazer com que surja uma nova folha nesta execução. A primeira folha está aqui. Nesta carreira, você vai tricotar a mesma sequência de pontos da nossa primeira carreira de folha. Esta primeira carreira, aonde surge a folha, é a 7ª carreira da nossa execução. Então, nós voltamos a trabalhar da 7ª até a 28ª carreira. Então, minha gente, nós começamos aqui com os tricôs. Então, veja, 1, 2, 3 e agora 4. Tenho meia, né? Então, vamos lembrar. Eu faço uma laçada, meia, uma laçada e trabalho sempre os 2 últimos pontos em tricô. Este é o conjunto de pontos que dá origem à nossa folha. Então, a nossa primeira carreira da folha está sendo repetida. Pessoal, eu vou aqui repetir este processo, todo este processo, sempre lembrando que as 6 primeiras carreiras iniciais só serão reproduzidas no final, quando eu já tiver tricotado 3 folhas, e aí eu vou encerrar aqui para o meu tamanho, né? Se você tiver feito mais quantidade de pontos na base da sua peça, pode ser que você precise de 4 folhas. Então, você vai ter que adaptar a repetição das folhas para atingir o tamanho necessário. Eu aqui com 3 está ok. Porém, eu preciso de 6 carreiras iniciais e 6 finais. Eu vou repetir este processo lá no final para que eu consiga abranger todo o comprimento da minha peça. Vou tricotar aqui, eu volto ao final desta etapa para que eu possa costurar este barrado na peça já tricotada com vocês. Uma vez tendo feito toda esta parte das folhas, a próxima etapa é fazer como eu apresento aqui para vocês, que é a costura do barrado à peça principal, sempre levando em consideração qual o lado direito que você vai usar. Você vai fazer este lado como seu direito ou este lado como seu direito. Como vocês já sabem, o meu direito é onde nós temos somente um meia intercalado pelos nossos tricôs, e eu trago esta parte costurada só para você ter ideia do que vem a seguir. Agora, eu estando já com a segunda parte do barrado, né, já tricotado, nós vamos fazer a costura utilizando o fio, o mesmo fio da execução, é uma lã somente para costurar e a agulha de tapeceiro. Vamos ver então? Você deverá alinhar o ponto inicial do barrado com o ponto inicial do cachecol propriamente dito. E você vai começar a costura, veja, eu já estou com o fio que é um pedaço que eu deixei sobrando do final desta execução. Então, a gente já aproveita, ao invés de fazer mais um nozinho, né? A gente já corta sobrando aqui o fio. Então, nós vamos começar já passando a agulha pelo cachecol, porque o primeiro ponto aqui já está feito. Pego aqui o meu cachecol e no primeiro ponto eu preciso passar a agulha sempre pegando os 2 pontinhos, tá bom? Então, a gente vai pegar direitinho porque aqui foi feito o arremate, né? E a gente traz o fio de um lado
para o outro, deixando bem junto, bem aproximado as duas partes. Depois que você passou deste lado, você volta para o seu barrado, você vai cruzar a costura. Então, pegando aqui no meu barrado, eu trago o fio novamente. Sempre vá acompanhando o intercalamento e a quantidade de fio que você deixa aqui, olha, este fio é o fio da costura. Então, este fio tem que estar sempre igual em todas as passadas para que não fique torto. Novamente, indo para o cachecol, cuidado para não pular ponto, tá? Tem que ficar olhando sempre aonde você está e eu faço a costura. Novamente, pegando no barrado, a gente faz a costura. Perceba que eu sempre estou trançando de um lado do outro, de um lado e do outro, e sempre passando o fio no ponto que vem a seguir. Não é para pular ponto, tá bom? Repare se você não está pulando, seja no seu barrado, seja no seu cachecol. Sempre procura o ponto direitinho, que é para você não ficar com buracos, nem deixar a sua costura torta. Bom, agora, minha gente, é fazer esta etapa de costura. Uma vez que nós tivermos feito esta etapa, aí nós vamos para o que eu aqui vou chamar como acabamento final. Temos ainda um detalhe a fazer no contorno desta peça para que nós tenhamos um resultado bem bonito, bem diferenciado e bem acabado. Então, vou fazer minha costura e eu volto aqui para continuarmos juntas. Agora, minha gente, a minha sugestão é que nós façamos uma carreira ao redor da peça por completo em crochê. Então, eu vou utilizar aqui um fio que tem, olhem só, o mesmo padrão de cor, porém, ele vai do claro, olha, do claro, passa pelo escuro e fica no meio termo. Então, é um fio mesclado, é um fio matizado, aonde eu vou trabalhar com a mesma tonalidade, mas a cor é outra. Você pode utilizar a mesma cor ou também mudar. A agulha que eu indico, no caso, para o crochê é a 3 milímetros, mas você poderá também adequar o tamanho da agulha ao seu ponto. Ponto mais apertado, vamos pegar uma agulha maior. Ponto mais frouxinho, vamos pegar uma agulha menor. E se o seu ponto for parecido com o meu, eu digo que o meu ponto não é nem apertado, nem muito aberto. Ele está no meio termo. Se você tiver um ponto que você classifique em meio termo, então 3 milímetros é o que realmente já vai te assegurar uma execução ok. Bom, trabalhando com a frente virada para você, isso é muito importante. Eu aqui já vou trabalhar uma ponta, então deixa eu virar aqui a minha execução. Eu já vou trabalhar uma ponta que é para que você possa ver a lateral, a virada de direção e também o contorno da nossa folha. Então agora, neste momento, você terá todas as informações necessárias para seguir adiante após esta etapa que nós vamos tecer. Aqui, nós vamos fazer assim, olha, na lateral, tá? Nós vamos escolher qualquer ponto, você aí vai fazer da mesma forma. E aqui nós vamos prender o primeiro ponto, trabalhando o ponto baixo. Então, assim, a nossa execução, ela tem pontos baixos e pontos picôs. É isso, basicamente. Então, aqui, tendo o que é um ponto baixo, na sequência eu faço 1, 2 e 3 correntes. Passo a agulha pela primeira, puxo uma laçada e já arremato ponto baixíssimo para transformar em picô. Pulando na base o espaço relativo ao picô, nós podemos interpretar este espaço como sendo uma carreira, porque aqui nós estamos trabalhando a lateral. Então, deixando o espaço lá livre, um ponto baixo é o que nós vamos fazer na sequência. Novamente 3 correntes, então 2 e 3, transformamos em picô,
com o ponto baixíssimo. E mais uma vez, nós vamos aqui dar o espaço na base e, passando a agulha, fazer um ponto baixo. Mais uma vez, você observa comigo que eu tenho 3 correntes e eu vou transformar em picô. Pulando na base, o que é o intervalo deste picô, eu vou aqui fazer um ponto baixo. Deixa eu alargar, vou puxar aqui meu fio e já quero te mostrar uma coisa. Veja que nós já estamos chegando na beirada, então eu tenho que sair desta direção, ó, segue aqui com a agulha. Eu estou trabalhando aqui e eu preciso vir para cá. Tenho que fazer o contorno. Para fazer este contorno, a minha sugestão é a seguinte: tente sempre terminar com o ponto baixo. O picô ficará exatamente na quina, no canto. Então, eu vou fazer aqui as 3 correntes, eu vou transformar com um ponto baixíssimo em picô e observe que, ao virar a agulha, posicionar no mesmo ponto de base e fazer um ponto baixo, o que nós vamos ter, e aqui eu quero alargar mais uma vez, é o picô exatamente no canto. Veja que eu estava trabalhando assim, fiz o picô que está na diagonal, veja a direção da agulha, e agora eu estou aqui na horizontal. Bom, a horizontal é mantido o trabalho aonde você tem um ponto baixo e um picô, então eu tenho que fazer aqui novamente um picô. Aqui está, eu vou pular o espaçamento e eu vou aqui na base prender com um ponto baixo. Mais uma vez um picô. Também é válido nós lembrarmos, eu aqui trazer novamente essa informação para você, que vai variar muito a quantidade de pontos baixos e pontos picôs que você fará na horizontal e na vertical devido ao comprimento da peça que você terá tricotado em relação ao cachecol e também em relação ao barrado, né? Porque no barrado, cada uma de nós vai ter trabalhado uma quantidade de folhas diferentes, caso a sua quantidade de pontos iniciais seja maior ou seja menor. Se for igual a minha aqui, é para ficar bem parecido. Não digo igual, porque a tensão dos nossos pontos vai variar um pouquinho, seja para menor, seja para maior. Bom, então, não tome a quantidade de pontos como exata, e sim como referência. Bom, eu vou deixar este fio aqui de lado, ó, que eu estava seguindo com ele, mas depois eu faço o arremate. Percebam que eu já estou entrando na folha. Quando eu entro na folha, eu mudo de novo a direção. Eu saio da horizontal e eu volto para uma vertical levemente inclinada. Então, minha gente, o que eu devo fazer é, observa bem, eu tenho um ponto que eu tenho que pular, que é do picô, e eu já entro na vertical, que é o ponto do meu, ou melhor, da minha folha. Então, olha aqui, ó, vou fazer e eu vou alargar para eu te mostrar. Aqui, vamos puxar aqui, ok. Olha aqui, ó, tá vendo? Quero tirar, mas nada não fica. Ficou, olha, tá vendo que aqui uma diagonal, horizontal, levemente inclinado para eu entrar novamente no que é uma vertical que está um pouquinho inclinada em relação a esta vertical aqui, que é a vertical que tá retinha, tá? Bom, então aqui a gente continua ainda trabalhando da mesma forma. Eu ainda vou fazer um picô, um ponto baixo, um picô, um ponto baixo, até que a gente alcance o contorno da folha, e é lá que eu quero chegar. Então, deixa eu fazer mais uma vez aqui, eu pulo um ponto, no próximo eu faço ponto baixo, quase que eu pulei 2. Então, aqui, mais uma vez as minhas 3 correntes que virarão picô, com um ponto baixíssimo, mais uma vez pulando na base, ó, eu estou exatamente na ponta da minha folha, é o meu ponto máximo aonde eu me mantenho na vertical da folha. Agora você verá
deixa eu puxar o fio mais uma vez aqui, ó. Você verá que nós temos essa parte arredondada, que é a folha propriamente dita, né? Neste pedacinho, eu não posso manter um para um, porque até então nós estávamos fazendo um ponto baixo e um ponto picô, sempre mantendo ponto baixo, pulo um ponto de base, que é o ponto do picô, e no próximo ponto, ponto baixo. A gente estava trabalhando desta forma, mas para manter esta forma arredondada, eu preciso mudar, minha gente. Então, ao invés de fazer 3 correntes, você fará 4. 1, 2, 3 e 4. Como é padrão, como é o correto, nosso ponto picô, ele é feito na terceira corrente. Isto quer dizer que eu tenho uma corrente sobrando aqui no início. Faço mais uma corrente, que é para dar espaçamento. Se eu tenho uma antes do picô, eu vou ter uma depois. Na base, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai pular um ponto de base e no próximo você vai fazer o seu ponto baixo. Mas o que muda? Este picô, ele está com uma abertura que permite que ele consiga fazer o contorno da folha seguindo o desenho. Então, mais uma vez, olha, 1, 2, 3, 4 correntes, você vai deixar uma sem fazer, vai prender aqui na terceira com o ponto baixíssimo e vai fazer mais uma corrente para o intervalo. Pula um ponto de base e no próximo ponto baixo. Deixa eu fazer mais um pouquinho, que é para você ver que o contorno, ele é respeitado. É isso que eu quero que você tenha a visão agora, né? Então, peraí, que aqui eu vou fazer o meu picô, vou fazer mais uma corrente, na base pulo um, prendo no próximo. Mais uma vez, ó, 1, 2, aqui, 3 e 4 correntes. Deixo uma sobrando sempre, tá? Faço aqui mais uma corrente depois, pulo um ponto de base, prendo no próximo. Vamos ver se a gente consegue ter a visão do que eu queria que vocês vissem? Pera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo trazer para vocês, ó. Olha aqui a situação, ela consegue. Você tá vendo que o picô está acompanhando a circunferência da folha? Olha, eu tô trazendo a folha para cima porque ela fica saltadinha, né? E eu tô deixando o picô ficar um pouquinho mais para baixo. Vocês estão percebendo? E é isso que a gente tem que fazer. Se a gente fizer o contorno da folha como está sendo feito aqui, automaticamente ela fecha para dentro, porque a quantidade de pontos não dá para fazer a circunferência, o boleadinho que todas as folhas têm. Olha aqui, ó, como fica boleadinha, ó, mais uma aqui, ó. Olha aqui, boleadinha, tá vendo? Então, sem esta abertura, não dá para fazer. Perceberam? Toda vez que você tiver esta situação, ó, terminando um, começando o outro, você tem a mesma situação que nós fizemos aqui, aonde o ideal é que você esteja trabalhando o picô. Se você não estiver trabalhando o picô, não tem problema. Você vai dar o espaçamento da mesma forma. Tem que pular o ponto para que o ponto relativo à base do picô que você está fazendo agora seja respeitado. É isso que você tem que fazer, tá bom? Minha gente, vou fazer o contorno inteiro da peça então. Pessoal, então aqui eu trago para vocês o cachecol totalmente finalizado, ó, vocês estão vendo aqui o contorno todo da peça feito com os pontos baixos e os picôs, né, ó, em todas as partes, tá vendo? E aqui, pessoal, eu estou sugerindo uma forma de amarração, porque as duas partes, ó, este barrado de folha e este barradinho de folha, na hora que nós estamos usando, ele deveria ficar virado para frente. Se nós fizermos aquela amarração comum de cachecol, nós vamos ter a parte da frente virada para frente, mais a parte de trás virada do avesso. E não seria esta a ideia. Para vocês entenderem como é feito, olha só, eu aqui vou tirar a parte do meio. Esta parte do meio é a parte
mais longa. Então eu tô tirando aqui. Veja onde ela está. Ela dá a volta nesta parte que é a que fica por baixo. Então na hora que você vai colocar a peça, você passa ao redor do pescoço, deixa esta parte mais comprida, ou seja, na altura que você quer que ela fique. Você vai dar a volta no pescoço e vai também dar a volta nesta parte que está à frente. Então você cria este desenho aqui. Mas ele ainda não está preso e, se você deixar cair, olha este lado como ele cai do avesso. Ele não pode cair do avesso, ele tem que cair para frente. Então aqui a gente ajusta e passa aqui, ó, neste meio. Olha que quando você deu a volta, você criou essa abertura. Você passa por cima neste meio e traz para baixo. Deixa eu trazer aqui. Uma vez que você trouxe ele para frente, automaticamente você já vai ver que ele vem girado com a frente para você. E aí você tem a folha que deu a volta mais curta do que a que você deixou parada na frente, tá? Então agora vai muito também do gosto. Aqui é uma sugestão de amarração para que você consiga ter o formato do cachecol preservado na hora de usar. Pessoal, muito obrigada pela audiência, pela paciência. É claro que eu espero que você tenha gostado e que você tricote muito. E mais uma coisa, não se esqueça, quarta-feira que vem, nova aula em nosso canal, totalmente para você. Se inscreve, tá? Não perde nada não. Até lá!